Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. No episódio de hoje nós vamos falar do livro Cartas a Cristina, Reflexões sobre minha vida e minhas praxis, do autor Paulo Freire. Para começar então, vamos falar um pouquinho sobre quem foi o Paulo Freire. Ele foi um educador e filósofo brasileiro e é considerado um dos maiores pedagogos a nível mundial. Além disso, ele também é o patrono da educação brasileira e ele defendia e lutava por uma educação transformadora e significativa para todos. A história por trás do livro se inicia quando Paulo Freire estava exilado na Suíça e havia prometido para uma sobrinha que iria lhe enviar cartas após ela lhe pedir para contar como ele havia se tornado um educador famoso. Porém, acabou que Freire nunca escreveu tais cartas e só mais de uma década depois essa promessa se realizou em forma de livro. O livro, então publicado em 1994, foi feito na cidade de Genebra e ele conta um pouco da vida do Paulo Freire, desde a infância, seus estudos, sua vida, para a sobrinha que estava iniciando os estudos dela e queria se reconectar ao tio. Também é interessante ressaltar que o livro não consiste apenas em 18 cartas soltas, mas sim que todas elas, cada uma possui um título, uma organização, uma análise após o manuscrito dela, onde tem inclusive comentários da própria esposa de Freire fazendo uma análise sobre elas. Além disso, o livro conta um pouco sobre a atuação do Paulo Freire como docente, sobre o seu trabalho como diretor do SESI, sobre a sua luta por uma educação mais democrática, sobre seus pensamentos em relação a um dos métodos de alfabetização sugeridos na época, né, que era a carta do ABC. E além disso, ele conta sobre as preocupações que ele tinha com as questões sociais e pessoais dos seus alunos, porque ele tinha muito cuidado com o ambiente em que os alunos estavam inseridos para ter uma alfabetização de qualidade. Tal análise não se prendeu só nas suas conquistas profissionais, mas muito mais sim na sua vida pessoal, como por exemplo o modo como na infância ele se educou sozinho a perder o medo que tinha de assombrações quando ia dormir, tentando entender o porquê ele tinha medo, do que ele tinha medo e de onde que esse medo surgiu, ou então trechos das cartas que nos mostram muito o modo de pensar e agir de Freire na vida adulta, como por exemplo a intenção que ele tem de sempre estar provocando alterações no campo social e particular das pessoas que ele convive, porque ele achava essencial que houvesse coerência entre o que nós dizemos que é o ideal e entre o que nós fazemos para alcançar esse mundo ideal. Então, já seguindo esse fio, o livro Cartas a Cristina, ele é uma obra muito democrática e sobre a liberdade dentro da educação. Então, ele narra muitos aprendizados e desafios que o Freire enfrentou na sua luta por uma educação melhor. E o Paulo Freire traz nesse livro um pensamento muito crítico sobre a educação. E um desses trechos eu trouxe aqui para vocês, que é na página 245, que eles falam que as salas resguardadas do mundo como educadores e educadoras que apenas depositam conteúdos nas cabeças vazias de submissos educandos. Então, já nessa época, o Paulo Freire nos traz esse pensamento crítico, essa reflexão de que o aluno precisa ser parte do seu processo de aprendizado. Ele não precisa ser um depósito de conhecimento. O professor não tem que explicar e esperar que ele entenda e decore. Ele tem que entender por que ele participa desse processo. Ele tem que se sentir parte desse processo. Então é um pensamento bem bacana que na maioria das vezes não era visto nessa época. Ainda mais quando ele começou. Então ele veio para trazer realmente essas mudanças. É muito, muito interessante essa parte. Reflexão crítica para vocês. O que nós podemos dizer é que Cartas a Cristina é uma leitura que super vale a pena. E ele é bem fácil de ser encontrado em várias plataformas digitais, até por ser um livro bem famoso e utilizado em seminários e artigos acadêmicos, né? E foi muito bom também conhecer um pouco mais sobre a vida pessoal do Paulo Freire e saber como ele chegou a ser nosso maior educador atual, né? Então é uma leitura bem bacana, assim, e bem significativa que constrói bastante para o nosso aprendizado. Então, esperamos que vocês tenham gostado da nossa explicação sobre o livro. E até a próxima! Então é isso. Esse foi o nosso episódio sobre o livro Cartas a Cristina. Muito obrigada pela atenção e tchau!